Olá, olá, tudo bem? Nós chegamos naquela aula sobre mapeamento de questões e demandas eleitorais. João, quais são as demandas eleitorais para 2024? Eu não sei, vai depender de onde você estiver. Por quê? Porque necessariamente as pessoas têm preferências diferentes e cada localidade tem demandas distintas durante uma eleição. E como eu descubro isso? Através de que mapeamento? Nas campanhas em que as cidades são maiores, você tem necessariamente os instrumentos das pesquisas eleitorais para entender o que o eleitorado mais se preocupa. É com as obras públicas? É com a saúde da sua cidade? É com o transporte público, quando existe um transporte público aí? É com saneamento? É com a segurança pública? Porém, eu sempre tenho uma questão. A saúde sempre vai estar entre as três preferências de questões a serem melhoradas, a serem trabalhadas. A educação, em geral, também sempre aparece entre as questões que sempre são relevantes para o eleitorado. Agora, as obras públicas sempre são um diferencial em qualquer eleição municipal. Por quê? Porque quando se chega nesse período eleitoral, você tem inúmeras entregas, né? Qual é o ciclo eleitoral? O ciclo eleitoral ele acontece de 4 em 4 anos. Então, muita gente vai dizer assim, os 2 primeiros anos são anos de planejamento, são anos de contratação, são anos de organização de caixa financeiro, orçamentário, para que nos 2 últimos anos do governo você tenha várias entregas, principalmente aquelas que se materializam para o eleitor. E essas entregas que se materializam para o eleitor, como recapeamento de via, entregas de postos de saúde, entregas de UMEI, de escolas, isso vai impactar, obviamente, nas demandas eleitorais e na visualização do eleitor sobre o que ele está recebendo daquele governo. Lembra que em outra aula eu disse que as eleições que são, ou melhor, as reeleições são sempre plebiscitos. Por que eles são plebiscitos? Porque a população vai aprovar ou desaprovar, reeleger ou não aquele governo. Então, você tem uma série de questões que vai influenciar aí nessas demandas eleitorais. Como que capta nessas cidades maiores? Como eu te disse, pesquisa quantitativa e qualitativa. Quando você leva uma pesquisa quantitativa e consegue ranquear as demandas, como por exemplo, numa cidade grande, você vai ter transporte público como a principal preocupação das pessoas, a saúde como a segunda preocupação geral das pessoas, a segurança pública como a terceira. Você leva para a qualitativa para entender como que isso se dá na vida do cidadão de classe C, de classe D, de classe E, ou melhor, de como que está entre o grupo jovem ou o grupo mais velho, né, em determinadas regiões da cidade. Então, essa forma, essa metodologia de compreender as demandas eleitorais, ela é muito utilizada. Por quê? Porque a campanha nasce da pesquisa qualitativa. Nas campanhas massificadas, nas campanhas maiores. Agora, você, no município de Xique-Xique, ou em qualquer município de pequeno porte, você tem outras formas de buscar a demanda eleitoral. Essas demandas eleitorais, elas vão surgir naturalmente. Por quê? Porque a sua liderança ela vai te contar o que ela demanda. Ela demanda saneamento no bairro dela, ela demanda um recapeamento, porque a cidade está cheia de buracos, ela demanda uma reforma nas praças, ela demanda uma escola nova para os seus filhos ou para os filhos das pessoas conhecidas, ela demanda um melhor atendimento de saúde, como uma questão da UPA, uma questão de uma UBS, ou seja, uma unidade básica de saúde. Então, essas demandas elas vão surgindo, mas algumas coisas são extremamente importantes para você, candidato, e para você que está assessorando uma campanha. Conhecer as preferências do eleitor é essencial para que você faça bons discursos. Uma campanha não funciona se você falar só de si. Uma campanha não funciona se você não encontrar os problemas públicos. Por quê? Porque é neste momento que você consegue angariar apoio e voto. Então, para além disso, você também precisa compreender o alinhamento do candidato, o seu alinhamento, o seu perfil, quais são as questões que mais mexem com você e como isso se conecta com o seu eleitorado. Então, se você, candidato, é evangélico e tem para si muitas questões morais, as questões assim do ponto de vista que te pegam do dia a dia, da doutrina da sua igreja, e se você acha que essas pautas são as melhores pautas para se comunicar com o seu eleitorado, utilize delas, porque assim você terá um pragmatismo na comunicação com seus eleitorado, com seu eleitor. E para além disso, é sempre importante você localizar quem antagoniza com seus problemas.
quem é o adversário que está sendo atacado. Por quê? Porque também na disputa eleitoral é um jogo político, é um xadrez eleitoral. E se é um xadrez eleitoral, você sempre tem que estar em busca de um checkmate. Estando em busca de um checkmate, você precisa saber de quem é a culpa daquele problema. E é sempre às vezes bom lembrar de quem é a culpa desses problemas. Por quê? Porque você mostra um caminho de esperança na resolução deles. Porque ser candidato, ser político, é tentar buscar a arte da construção de soluções. E essas soluções, elas têm que estar muito nítidas e materializadas para o eleitor. Então, lembre-se disso quando a gente vai buscar a compreensão dos temas e das pautas e preocupações da eleição de 2024 na sua localidade. Então, se você tem um problema de saneamento, com a empresa estatal de saneamento que presta o serviço, ela é seu antagonista. Ela é quem você tem que atacar. Se o problema é algo do ponto de vista do município, de um recapeamento, e se o prefeito que está disputando a reeleição não é da sua coligação, da sua chapa, você já sabe de quem é a culpa. Você já sabe de como localizar a culpa. Agora, se a questão é a segurança pública, lembre-se, a competência é do Estado. Mas como que o município contribui com a segurança pública? Através das guardas municipais, através do vídeo monitoramento. Então, ter essa criatividade em buscar e construir soluções, em fazer proposições é extremamente importante para uma campanha bem-sucedida. E é assim, buscando entender as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, que já foi trabalhado em outras aulas, você vai constituindo e costurando essa estratégia, porque eu tenho certeza que você vai vencer essa eleição. Muito obrigado e até a próxima aula.